Oi, meu povo, tudo bem? A gente está aqui no nosso podcast de TCC para falar um pouquinho sobre o contexto da ansiedade social por dois vieses. O viés teórico, com a nossa profissional de psicologia, e o viés pessoal, com uma pessoa que sofre dessa patologia. A gente vai, ver pelas lentes da TCC estratégias para lidar com a ansiedade social. E o que é ansiedade social, A gente vai dissertar tudo isso bem direitinho. E, para além, a gente vai poder fazer algumas perguntas para essas duas pessoas para a gente entender um pouco mais sobre o assunto. E aí, a gente vai começar agora com a nossa primeira convidada. A Jéssica é uma psicóloga e ela vai contar um pouquinho mais sobre a ansiedade social e esse contexto. Oi, gente, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui. E a ansiedade social, tem muita gente que sofre com isso. Infelizmente, é algo que é mais comum do que as pessoas imaginam. E ela acaba afetando muito a qualidade de vida das pessoas, assim. Então, na TCC, a gente aprende a identificar e como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que têm esse transtorno de ansiedade social. E, para mim, como psicóloga especializada, é um prazer poder compartilhar isso com vocês. Doutora, mas aí uma dúvida. Uma pessoa que tem ansiedade social, é o quê? É o quê? É tremor? Me diz um pouco, assim, das características principais, até para quem está escutando a gente, né? Por mais que sejam estudantes de psicologia, é bom a gente reiterar e até para eles fazerem a associação com o caso clínico que a gente vai trazer. Bom, todo caso é um caso, mas comumente, as pessoas, elas sentem tremores, suor frio, sabe? Às vezes as pessoas não conseguem pensar direito, agem muito na impulsividade. Então, esses são os comportamentos mais principais que pessoas, assim, sentem quando estão mais integradas, assim, na sociedade, algo bem social mesmo. Ah, entendi. Eu já ia fazer essa pergunta, inclusive, que é algo que está diretamente ligado com a saída, né? Com o acesso, com o contato com outras pessoas, né? Isso, exato. Entendi. A gente vai passar um pouquinho para o nosso próximo convidado, para depois a gente voltar para as perguntas para a doutora. Esse é o Guilherme. Ele vai se apresentar um pouquinho para vocês e vai contar a história de vida dele, vai contar como foi a trajetória dele nessa patologia e principalmente como foi o processo terapêutico, né? Que é basicamente por a gente estar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme e sofri de ansiedade social grave por muito tempo durante a minha vida. Eu sempre tive dificuldade de falar com as pessoas mas com o passar do tempo, com a ajuda da minha psicóloga da TCC, eu pude enfrentar esse processo e perceber que os meus pensamentos são apenas crenças distorcidas da minha mente. E com o processo terapêutico eu pude vencer a ansiedade social e poder falar com as pessoas normalmente, né? Entendi. Guilherme, mas me conta aqui, tu sentiu o quê? Basicamente, né? Eu sei que a doutora já explicou pra gente, né, como é que as pessoas se sentem e, de uma forma geral, quais são os sintomas, mas eu também entendo que na área da psicologia, cada caso é um caso. E aí eu queria entender como foi pra ti, tanto essas sensações, esses sentimentos, né? Quais foram os sinais que, sei lá, que tua psicóloga compreendeu e como foi pra ti? Eu sentia muito medo de falar com as pessoas e isso me reprimia, me deixava excluído e não poder falar com ninguém me incomodava bastante. Eu sentia muito nervosismo, a ansiedade era muito grande e eu sempre fiquei com medo de atrapalhar as outras pessoas. Entendi. Foi mais ou menos em que época? Na adolescência? Foi quando tu já era adulto? Tu consegue notar alguma coisa, algum episódio que desencadeou de fato, né? Esses sentimentos, essas sensações? Então, na pré-adolescência e na adolescência foi bastante. Eu sempre era excluído, nunca... Até mesmo porque eu não falava com ninguém, né? Então, eu sempre ficava sozinho. E eu acho que também... O meu pai, ele me reprimia muito. Sempre que eu queria fazer alguma coisa, ele não deixava, porque ele falou que temos que dar espaço para as pessoas. E acabava que eu dava muito espaço. E acabava não fazendo nada.
Entendi. Doutora, o Guilherme falou uma coisa que me chamou muita atenção, até antes de eu fazer uma pergunta para ele, que são crenças, né? E o que seriam isso? De uma forma bem leiga mesmo, eu não consigo entender exatamente o que são crenças e como isso impacta diretamente ou indiretamente, né, a ansiedade social. Bom, crenças a gente pode pensar também como raízes, que vem crescendo, que nasce na nossa infância e que dali ela vai se desenvolvendo. O Guilherme, ele relatou que na infância o pai dele reprimia ele. Ou, de certa forma, isso foi um grande impacto para ele. Você pensa que não, mas é um grande impacto na vida dele. Na vida da criança, afetou bastante a pré-adolescência e a adolescência dele. Ou seja, a gente pode pensar que é uma raiz que a gente planta e que nasce. E que, crenças vai nesse sentido, de que ela vai criando ramalhos e causando muita dificuldade na vida das pessoas, não só para a área de ansiedade social, mas para a vida inteira de uma pessoa que se diz normal. Entendi, doutora. De fato, é um contexto e uma vivência muito difícil, né? Só quem tá ali na pele, quem tá no dia a dia, consegue sentir e saber. Guilherme, me tira uma dúvida. Tu tomou alguma medicação na época que tu foi diagnosticado e, assim, durante, né? Não sei como é que tá a sua realidade hoje com a patologia. Então, não tomei nada, apenas com o processo terapêutico, minha psicóloga, eu pude controlar isso, poder falar com as pessoas sem sentir aquele medo, aquele tremor que eu sentia. E hoje em dia eu me sinto bem melhor. Ai, que coisa boa, Guilherme. Fico muito, muito, muito feliz por você, porque, de fato, é algo que é muito subjetivo e que, por mais que eu diga que eu entendo, né, compreender e estar na sua pele, jamais estarei. E é isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Espero muito que vocês tenham entendido e que todo esse conteúdo seja de grande valor para vocês. Eu sei como casos clínicos são importantes para a gente que estamos nos graduando em psicologia, né? Foi ótimo estar com vocês, foi ótimo estar com vocês. Muito obrigada pela participação e até o próximo episódio.